Boa noite, professor. Tudo bem? Professor, eu estou gravando essa apresentação só para o senhor ver como que tá os meus slides e também como que tá a minha fala, né, na questão da oralidade. Então, caso o senhor tenha alguma contribuição, eu já estou preparando isso para quando for segunda, o senhor já ir já com uma certa ideia sobre o que eu estou planejando falar. Eu vou mandar essa apresentação, como também os slides para o senhor, para caso o senhor queira que eu arrume algo, né, consertar alguma coisa, colocar alguma coisa que está faltando, ou tirar, e daí o senhor me manda. Professor, hoje aqui eu vou apresentar como se estivesse apresentando para a banca, tá bom? Eu vou até cronometrar meu tempo aqui. Então vamos lá. Bom, primeiramente, uma excelente tarde a todos. Gostaria de agradecer a atenção de todos nesse dia tão especial. Em primeiro lugar, agradecer ao meu professor, o meu orientador Sadal, pelo fato de ter aceitado o convite de me orientar, por tantas contribuições fornecidas a esse trabalho, como também por tanto tempo transcorrido para essa pesquisa, como também a mim. Sou eternamente grato ao Senhor. Também agradeço a minha co-orientadora, a doutora Aniela Carrara, do Departamento de Economia, que nos auxiliou fortemente, né, tanto eu quanto o Sadal, na parte econômica desse trabalho. Meu muito obrigado. Também agradeço aos membros da banca examinadora, meu sempre grande mestre da educação matemática e parceiro de pesquisa, professor Paulo, a minha querida professora Graciele, que foi extremamente fundamental em diversos momentos aqui da universidade, como também um professor que foi muito importante nessa reta final do curso de graduação, que é o professor Geraldo, lá do Departamento de Economia, que me ajudou de forma muito significativa, principalmente no curso de verão do mestrado. Sou grato a todos por terem aceitado o convite de ser banca examinadora desse trabalho. E, por fim, agradeço também aos colegas, né, por tirarem um tempo de seus dias, né, e virem aqui me ver. Em nome das sempre queridas amigas, né, Laís e Vitória, sou grato a todos. Então, o meu trabalho de conclusão de curso recebeu o título de Aplicação de Otimização Não Linear para a Modelagem de uma Carteira de Investimentos. Mas o porquê que eu fiz esse trabalho? Esse trabalho, ele é a continuação de uma iniciação científica, no qual eu recebi a ajuda do CNPq, que recebeu como título de Aplicação de Pesquisa Operacional para a Construção de uma Carteira de Investimentos. Ao fim da minha IC, eu percebi que a modelagem matemática que eu utilizei, ela era pouco precisa, e eu não podia trabalhar tão fortemente no âmbito das finanças. Então, ao analisar, né, artigos acadêmicos, teses, dissertações, eu vi que a maior parte dos trabalhos na qual envolviam pesquisa operacional e modelagem do portfólio de investimentos utilizavam a otimização não linear e a otimização quadrática. E por sugestão do professor Sadal, eu acabei utilizando a otimização não linear. Então, o grande objetivo desse trabalho foi modelar um portfólio de investimentos, no qual esse portfólio ele contém ativos que são negociados na B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil, e para otimizar, né, esse portfólio de investimentos, eu acabei modelando um problema de otimização não linear. Consequentemente, a solução ótima desse problema foi fornecida por meio de software GNU Octave. Importante ressaltar que esse trabalho também foi acrescido por parâmetros estatísticos e por alguns conceitos de matemática financeira. Então, aqui na minha apresentação, eu vou explanar para vocês, né, o que é a pesquisa operacional, a modelagem matemática utilizada nesse trabalho, a parte econômica, né, a teoria econômica utilizada aqui. Vou fornecer também como que está o cenário econômico do Brasil, né, para se investir na Bolsa de Valores, os ativos selecionados para compor o portfólio de investimentos, os resultados, né, que o algoritmo me forneceu e, por último, as considerações finais do trabalho. Então, a pesquisa operacional, ela se define como sendo uma ciência matemática, no qual possui como principal intuito a aplicação de inúmeros métodos científicos para a resolução de problemas detentores de uma grande complexidade matemática. Então, o que seriam esses métodos científicos? Seria a utilização de modelagem matemática para modelar um problema, lembrando que quando a gente lida com modelagem,
a gente não tem problemas prontos. A gente tem que primeiro ir atrás de informações e dados, e daí com o auxílio de algumas ferramentas matemáticas a gente constrói o nosso problema e, consequentemente, a gente resolve. E depois que a gente tem as soluções dos nossos problemas, a gente tenta otimizar. Lembrando que otimizar é procurar a melhor solução possível dentre aquelas que me são fornecidas. Importante ressaltar que a pesquisa operacional ela é uma ferramenta extremamente importante para os gestores, pois ela auxilia, né, na tomada de decisão, seja de uma empresa ou seja de um indivíduo. Adentrando no aspecto histórico, a PO ela foi criada pelo físico britânico Albert Howe em 1938, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, no qual mesmo no qual mesmo desenvolveu a PO com o intuito de construir radares para a defesa do espaço aéreo britânico, já se preparando para a Segunda Guerra Mundial. Em 1945, com o fim da ao decorrer da Segunda Guerra Mundial, ela continuou sendo desenvolvida, principalmente no campo de alocação de recursos, porque, como nós sabemos, em períodos de conflitos militares, os recursos eles acabavam sendo escassos. Consequentemente, a otimização dos mesmos era algo extremamente importante. Em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, ela continuou sendo desenvolvida principalmente pelos americanos e britânicos, mas agora não só para fins militares, e sim para outros meios, como a indústria automobilística, principalmente no setor de linha de produção. Aqui, em solos brasileiros, ela chega nos anos 60, no qual, em 1968, ocorreu o primeiro simpósio de pesquisa operacional no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, em São José dos Campos. Quando a gente fala de problemas de modelagem matemática em PO, problemas de pesquisa operacional, a PO ela abrange diversos tipos de modelagem matemática, sendo alguma delas a programação linear contínua, que foi a que eu utilizei na minha iniciação científica, a programação linear inteira, a programação linear interamista, a programação não linear e a teoria dos jogos. No caso desse trabalho, a utilizada foi a programação não linear, também conhecida como otimização não linear. Importante ressaltar que na literatura, a palavra programação pode ser substituída pela palavra otimização. Importante ressaltar que para cada tipo de modelagem existe a sua metodologia de resolução, como, por exemplo, na linear contínua, o método de resolução e de otimização é o algoritmo simplex. Já na interamista é o método branch and bound, enquanto na não linear são inúmeros os métodos de resolução de problemas. A programação não linear, importante ressaltar que a palavra programação não tem a ver com aspecto computacional, e aqui no caso é sinônimo da palavra planejamento. Ela pode ser aplicada em inúmeros setores da sociedade, seja no campo da radioterapia, que envolve a medicina, no combate ao câncer, na física, na biologia, na química e principalmente na economia, principalmente em dois sub-ramos da economia. Na área de modelagem de portfólio de investimentos, como também na área de instrumentação de inflação. Aqui é a forma padrão de um problema de programação não linear, no qual ele sempre vai minimizar ou maximizar a função objetivo, sujeito às restrições, seja de desigualdade quanto de igualdade. Para ser um problema de programação não linear, é necessário que pelo menos uma das funções lá dentro do problema seja a função objetivo, quando uma das restrições seja uma função não linear. Se todo problema tiver funções lineares, portanto, o problema é de programação linear. Existem algumas características exclusivas de um problema de otimização não linear, sendo elas que a região factível não está limitada a um conjunto de pontos extremos. No caso desse exemplo, ela até está limitada, portanto, a gente não consegue utilizar um método gráfico para encontrar a solução ótima, no qual a gente tira as derivadas parciais da função objetivo e traça o vetor gradiente. Então, o método do gráfico,
nesse tipo de modelagem matemática, ele acaba ficando impossibilitado de ser utilizado. Uma outra característica se determina sendo que um deslocamento contínuo numa direção linear pode não levar a valores continuamente crescentes ou até mesmo decrescentes da função objetivo. Importante ressaltar que a região factível pode não ser um conjunto convexo. Lembrando que o conjunto convexo é quando você traça uma reta de uma extremidade à outra e toda essa reta está contida dentro do conjunto. E também que um ótimo local pode não ser um ponto ótimo global, como vocês estão vendo na imagem. Aqui no trabalho foram apenas pesquisados e utilizados alguns métodos, mas a otimização não linear possui um grande leque de métodos para nós encontrarmos a solução ótima do problema. Então, no caso aqui, a gente utilizou o método do gradiente, também conhecido como método de Cholesky, na qual ele se determina como sendo um processo iterativo, que a cada etapa faz uma busca na direção oposta ao vetor gradiente da função objetivo no ponto corrente. E também pesquisamos e utilizamos o método de Newton, na qual se baseia no fato do ponto ótimo ser um dos pontos críticos, no qual as derivadas acabam se anulando. Nós também utilizamos o algoritmo backtracking para ter uma melhora nos resultados, no qual o algoritmo ocorre pela busca pelo ponto mínimo da função. Adentrando no aspecto econômico, a teoria utilizada foi a teoria de Markowitz. Lembrando que a teoria de Markowitz ela foi criada pelo economista americano Harry Markowitz, que faleceu recentemente no ano de 2023. E essa teoria ela foi um grande divisor de águas para o universo da Bolsa de Valores. Tudo começou porque Markowitz ele desenvolveu sua carreira acadêmica na Universidade de Chicago e, diferentemente dos cursos de matemática e de engenharia, que costumam ser um pouco mais pragmáticos, os cursos de economia têm bastante volatilidade de uma faculdade para outra. E na literatura acadêmica, a gente chama isso das escolas de economia. E a Escola de Economia de Chicago é conhecida mundialmente por ser o berço do liberalismo econômico, ou seja, da defesa do Estado mínimo, das privatizações, e lá eles também desenvolveram uma linha de pesquisa muito forte dentro da economia da incerteza, no qual fala sobre bolsa de valores. Markowitz, depois que se formou, ele começou a trabalhar na Rand Corporation, que era a principal empresa de estratégias militares americanas. Lá ele conheceu George Dantzig, que era o pai da otimização linear. Lembrando que a otimização não linear surgiu da otimização linear pelo fato de nos anos 70 os microcomputadores acabaram vindo, né? E consequentemente eles conseguiam resolver problemas não lineares. E Markowitz, ele acabou publicando no ano de 1952 o seu principal artigo, que é a Seleção de Portfólio, Portfolio Selection, no Journal of Finance, o principal jornal de finanças americano, no qual ele comentava no seu artigo que o investidor racional sempre vai procurar a maximização da rentabilidade do seu portfólio de investimento, acompanhado de uma minimização do risco. Mas como que o investidor consegue isso? Por meio da diversificação. Ou seja, ele deve modelar um portfólio de investimento e inserir nesse portfólio diferentes ativos. E não só diferentes ativos, ativos de diferentes setores da economia. Pois se se um determinado setor acaba se prejudicando, seja por fatores externos ou internos, o ativo que não é desse setor não terá uma perca tão grande assim, minimizando o risco do investidor perder o dinheiro. Então, essa teoria ela foi extremamente aceita, né? Porque os investidores costumavam investir seu dinheiro em apenas um único ativo, consequentemente, eles acabavam perdendo seu dinheiro, né? Se acontecesse alguma coisa com esse ativo. Isso lhe rendeu o Prêmio Nobel da Economia em 1990. Importante ressaltar que essa teoria ela recebeu muitas atualizações ao longo do tempo, principalmente no âmbito da matemática. Porém, a essência dessa teoria, que é a defesa da diversificação, se permanece intacta e pode até ser transcorrida pela famosa frase: nunca coloque seus ovos na mesma cesta. Mas antes da gente modelar uma carteira, é necessário a gente fazer uma análise de como que está o cenário econômico do país onde a gente vai investir na Bolsa de Valores.
Então, analisando os indicadores econômicos, né, ao fim de 2024, a taxa Selic, que é uma taxa que ela é decidida pelo presidente do Banco Central, que ela é decidida pelo Comitê de Política Monetária, que é o Copom, que é presidido pelo presidente do Banco Central, que é a principal taxa, né, a taxa que rege as outras taxas de juros do país, ela acabou se encerrando em 11,75%, muito mais alta em comparação ao ano de 2023. O dólar acabou se encerrando em um pouco acima de R$ 6. Ocorreu um crescimento do PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é um dos principais indicadores de desenvolvimento econômico e de crescimento econômico do Brasil, no qual houve um crescimento de 3,5% em comparação ao ano posterior. E o IPCA, que é o principal instrumento de medição da inflação, fechou em 4,83%, acima da meta de inflação. Lembrando que tem um intervalo mínimo e máximo, que é 1,5 para cima e 1,5 para baixo. Então, o IPCA fechou acima do intervalo máximo da meta da inflação, que é estabelecida pelo governo federal. Então, 2024 ficou mais arriscado de se investir do que em comparação ao ano 2023. Mas isso acabou piorando quando veio 2025. Porque quando eu terminei em maio, nessa parte do trabalho, a taxa Selic ela está em 14,75%, 3% mais alta do que o fim de 2024. O câmbio tinha dado uma leve diminuída, e o crescimento esperado, né, do PIB, segundo o governo federal, é de 2%, um pouco menor em comparação ao ano posterior, que foi de 2023. Lembrando que a meta de inflação estabelecida continua sendo 3%, mas é muito provável que o governo não consiga cumprir. Mas o que mais foi impactante, né, nesse primeiro semestre de 2025, e com certeza vai continuar sendo nesse segundo semestre desse ano, é a relação comercial, econômica e política entre os Estados Unidos e o Brasil, no qual desde o começo do ano o Donald Trump, que é o presidente americano, está impondo, né, imposições tarifárias para o Brasil, no qual isso consequentemente amplia o valor de alguns insumos e produtos, principalmente alguns itens da cesta básica, ampliando o valor final da nossa inflação. Isso é claramente uma estratégia política do Trump, de tentar derrubar os governos progressistas, e ele claramente está conseguindo, porque a gente está vendo nas pesquisas eleitorais, muito provável que o Gabriel Boric não consiga reeleger sua sucessora no Chile, que a esquerda perca na Colômbia, e além disso, o Lula está tendo uma alta rejeição, né, segundo as últimas pesquisas eleitorais. Ele e seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então, o que isso tudo que eu acabei de falar impacta na economia? A gente está vivendo, então, em um cenário econômico extremamente instável, no qual, consequentemente, deixa a Bolsa de Valores extremamente volátil. Ou seja, a gente não consegue prever nada. A gente não consegue prever o desempenho dos ativos. Mas, mesmo assim, tiveram alguns ativos que tiveram bons desempenhos, principalmente no primeiro trimestre de 2025, tendo alguns deles: a Cogna, o Açaí, a CVC, a Cirela Realty, Tem Brasil, TOTS, BTG Pactual, Magazine Luiza, Carrefour e Edux. Por que eu risquei a Edux? Porque a Edux ela é do mesmo setor econômico da Cogna, e a Cogna foi o ativo que apresentou maior rendimento, né, no primeiro trimestre, sendo um rendimento de 93%. Eu respeitei, né, um dos princípios da teoria de Markowitz, que quando você deve inserir ativos no seu portfólio, você deve inserir ativos de diferentes setores. Portanto, eu escolhi aquela de maior rendimento para compor, né, a minha carteira de investimento. O Carrefour, mesmo ele apresentando um rendimento menor que o Açaí, ele acabou saindo da bolsa, né? O grupo diretor do Carrefour decidiu fazer uma votação no qual, com 60% dos votos, né, dos acionistas que possuem ações ordinárias, o Carrefour ele foi deslistado da Bolsa de Valores do Brasil, a B3, e hoje o Carrefour não, as ações do Carrefour não são mais negociadas na Bolsa de Valores do Brasil. Só que daí eu coloquei outros dois ativos no lugar, que é a Sabesp, que é uma empresa, né, de saneamento básico, que até ano passado era uma empresa estatal do governo estadual de São Paulo, acabou sendo privatizada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e sancionada pelo governador
do Estado Tarcísio de Freitas. E desde o seu processo de privatização, a especulação financeira em cima dela está altíssima, né? No qual seus ativos que costumavam custar em torno de R$ 30, hoje já estão bem maior que R$ 100. E também a Petrobras, que é um dos ativos mais tradicionais entre os investidores brasileiros, né? No qual, em certos momentos, pode ser um ativo de alto risco. Só que desses 10 ativos, eu só queria escolher 5. Então, qual foi a ferramenta de tomada de decisão que eu acabei usando? Foi análise de correlação. A análise de correlação, ela me mostra como que um ativo se comporta com outro ativo na mesma carteira. Então, eu recebi auxílio do Excel, e o Excel utiliza os parâmetros de 1 a -1. Aquela dupla de ativos mais próximas do -1 significam que são as melhores correlações. Ou seja, que investir naqueles dois ativos juntos, o risco é pequeno. Enquanto aquelas mais próximas do 1 significa que o risco de se investir naquelas duas é alto. Então, eu acabei fazendo análise de correlação e só tive 4 correlações negativas que foram representadas por 5 ativos. Consequentemente, eu acabei escolhendo esses 5 ativos. Eu vou transcorrer para vocês um conhecimento empírico, que quando eu estava fazendo a iniciação científica, eu utilizei os dados de 2023. E quando eu fui fazer essa análise, né, lá pelo mês de maio do ano passado, de 2024, tinham diversas correlações negativas, inúmeras correlações negativas. Aqui nesse trabalho só foram apresentadas 4, né? Se não tivesse uma quarta, eu ia ter que escolher uma correlação positiva, mas mais próxima do zero. O que isso representa, essa mudança? Representa para a Bolsa de Valores? Que se investir em 2025 está muito mais que se investir em 2025 na renda variável, em ações, está muito mais arriscado do que se investir no ano de 2024, que foi o ano anterior. Mas mesmo assim, eu acabei selecionando os 5 ativos, que é a Cogna do setor de serviços educacionais, a TIM Brasil do setor de telecomunicações, a TOTS do setor de programas e serviços, Sabesp do setor de saneamento básico e Petrobras do setor de petróleo e gás natural. E daí eu comecei a modelar o meu problema. No caso, a minha função objetivo, eu procurei a minimização da variância, acompanhado de uma maximização da esperança. Lembrando que a esperança é o quanto que eu espero que a minha carteira renda para mim, né? Enquanto a variância, ela representa a volatilidade desses ativos. E as restrições são as restrições simples, né, no qual a soma dos pesos desses ativos deve ser igual a 1, ou seja, 100%, e as restrições de não negatividade, que nenhum desses ativos deve ter uma participação negativa dentro da carteira. No mínimo, deve ter uma participação igual a 0. Só que o problema é que eu tenho 2 funções objetivo. E então, esse é um problema chamado de problema multi-objetivo. Mas, para eu colocar um problema na forma padrão, é necessário só ter apenas uma única função objetivo. Então, para isso, eu tenho que juntar essas 2 funções, no qual eu faço isso por meio de uma combinação linear, no qual eu somo elas, né? Eu multiplico elas primeiro por uma constante, depois somo elas, no qual eu multipliquei alfa pela variância e beta pela esperança. Lembrando que a esperança ficou negativa, porque como ela estava maximizando, né? Por ela estar numa função objetivo de minimização, consequentemente, ela acabou ficando negativa. E daí eu acabei escolhendo alfa igual a K dividido por 2 e beta igual a 1. Lembrando que K é a constante de aversão ao risco, no qual é escolhido pelo investidor, segundo o perfil do investidor, no qual quanto maior o K, menor será o risco envolvido. Lembrando que a gente utiliza os parâmetros de 1 a 3 para o investidor do tipo conservador, que é aquele investidor que prefere mais uma renda fixa, ele não gosta de correr risco, né? Mesmo ele tendo ganho pequeno, ele detesta correr risco. O de 5 a 6 é para o moderado, que é aquele tipo de investidor que eles permite correr um risco maior, mas mesmo assim ele não quer perder tanto dinheiro. E de 7 a 9 é o investidor agressivo, arrojado, que são os famosos especuladores financeiros, né? Aqueles investidores que ao mesmo tempo que eles ganham muito dinheiro, eles perdem muito dinheiro. Os famosos day traders.
E daí o problema final acabou ficando assim, mas eu queria inserir essas restrições dentro da minha função objetivo. Então eu acabei fazendo um reajuste, né? Onde aqui, como vocês podem ver, o C e o D acabaram sendo constantes positivas. Os coeficientes da função objetivo foram fornecidas pelo rendimento percentual médio, que esses ativos tiveram. Então, como que eu fiz para encontrar esse rendimento percentual médio? Eu analisei o rendimento percentual mensal desses ativos durante o período analisado, né? Que foi o segundo semestre de 2024 e o primeiro semestre de 2025. Eu somei o desempenho desses ativos e acabei dividindo por 12. Consequentemente, eu tive aí o rendimento percentual médio deles, no qual cada rendimento são os coeficientes da função objetivo. Os parâmetros que eu utilizei, né, no meu algoritmo foram K igual a 6, lembrando que esse K ele se refere à constante de aversão ao risco, portanto, esse modelo, né, ele foi feito para o investidor do tipo moderado, né, o modelo desse trabalho é feito para o investidor do tipo moderado. O valor de C foi igual a 10 mil, lembrando que C se refere ao peso da função penalidade para a restrição de não negatividade, e D, o peso foi de 100, no qual se refere ao peso da função penalidade para as restrições de igualdade. Consequentemente, eu tive os meus resultados, né? Aqui nessa tabela vocês conseguem ver o tempo, a quantidade de iterações, a esperança que eu vou ter com essa carteira, o desvio padrão e a taxa de retorno. Aqui é otimizar os portfólios. Bom, então os algoritmos utilizados que eu acabei utilizando para otimizar, para me fornecer a solução ótima do portfólio de investimentos, foram o método Newton simples, o método do gradiente com backtracking, o Newton com backtracking e o Newton com Lagrange. Lembrando que o SQP é a função original do GNU Octave. E também nessa última tabela eu tenho os erros relativos de cada método. A partir da análise dessas 3 tabelas, eu consigo fazer uma conclusão, no qual o método de Lagrange foi o único a obter erro nulo em comparação ao SQP, sendo assim, portanto, melhor em termos de precisão. Mais o método Newton simples, como também o método Newton com backtracking, também mostraram um desempenho muito sólido, com erros residuais muito pequenos, resultando assim em soluções consideravelmente aceitáveis. Em contrapartida, o método do gradiente com backtracking teve o pior resultado, exibindo, né, um erro considerável, no qual acabou comprometendo a qualidade da carteira gerada, mesmo apresentando uma diversificação na escolha dos seus ativos, no qual aqui no peso dos ativos foi a carteira mais diversificada. Adentrando nas considerações finais do meu trabalho, a gente consegue concluir que a matemática ela não garante na prática a questão da rentabilidade, porém ela claramente direciona o investidor para o horizonte que o mesmo almeja, minimizando assim possíveis resultados indesejáveis ou até mesmo catastróficos, no qual, né, o investidor ele pode perder todo o dinheiro investido. É muito importante ressaltar que não existe uma carteira ótima para todas as pessoas, né? Porque tudo isso varia do perfil que a pessoa ocupa, né? Do risco que ela quer correr, do conhecimento de mercado financeiro, matemático, estatístico que ela possui. Então, tudo isso nos dá, né, o perfil que o investidor ocupa e, consequentemente, cada pessoa, cada indivíduo, cada investidor tem uma carteira ótima para o mesmo investir. É muito importante também ressaltar que existem diferenças entre você construir um estudo acadêmico como eu fiz e também fazer uma aplicação verídica na Bolsa de Valores. Eu até comento que ambos são extremidades e para juntar essas extremidades tem que existir uma ponte. Então, quando você for aplicar na Bolsa de Valores, você tem que associar uma corretora de investimento. É sempre importante você se associar às corretoras mais confiáveis, às mais famosas, sendo elas aqui no Brasil a XP Investimentos e a BTG Pactual, no qual elas acabam cobrando taxas administrativas. Então, a taxa de retorno muitas vezes se reduz, porque as corretoras elas ficam com uma parte do seu rendimento.
mas é muito importante você ir com um bom estudo para, consequentemente, você, mais uma vez, minimizar os riscos da perda do seu dinheiro. Por último, também aqui eu deixo alguns possíveis trabalhos futuros, no qual o professor Sadal sugeriu, que seria a utilização do método de Cholesky, do gradiente modificado, como também a utilização do método de Newton modificado no lugar do método de Newton puro, no qual nos trariam novas soluções ótimas, novos pontos de vista. Talvez algum desses trabalhos poderá ser concretizado, em virtude que é muito provável que ainda no final desse ano eu adentre, né, no mestrado acadêmico da economia aqui da UFSCar como aluno regular. Eu já estou como aluno especial, já realizei metade das disciplinas e a professora Aniela prontamente se prontificou a me orientar na minha dissertação, e o professor Sadal também se prontificou a nos auxiliar, mas agora no papel de co-orientador. Bom, pessoal, essas são as principais referências bibliográficas do trabalho. Gratidão pela atenção de todos. Muito obrigado. E daí termina aqui, tá, professor? Olha, deu em média uns 32 minutos, tá? E daí o senhor analisa, né, vê o que eu posso melhorar. Obrigadão, viu, professor? Tchau, tchau.